Vamos convidar o senhor Joaci Góes, candidato a vice-governador, mas antes eu gostaria de solicitar aos senhores da plateia que, por gentileza, quem não fez ainda, façam as suas perguntas por escrito, que as nossas colegas vão começar a recolhê-las. Por favor. Candidato. Minhas senhoras, meus senhores, meus conterrâneos, presidente Genival, presidente André, presidente Vicente, ex-prefeito Evaldo Rosa, candidatos Diniz e Francisco Freire, candidatos a deputado estadual, meu caro sempre prefeito Antônio Baçaí, aqui é muito oportuno lembrar que a Semineto vai ter que fazer um esforço muito grande para igualar, quem sabe até superar, o até hoje insuperado prefeito que foi, por mais vezes, considerado o melhor prefeito do Brasil, que foi Antônio Baçaí. Quer dizer o seguinte, eu aqui não me posiciono como candidato a vice-governador. Até porque, como vocês sabem, a caneta de vice-governador não tem tinta. A caneta que tem tinta é a caneta do governador. Eu quero falar como o representante de vocês que vai ter assento na vice-governadoria, para encaminhar e defender continuamente os projetos que forem produzidos por essas cabeças que aqui se encontram, que representam a elite pensante de Santo Antônio de Jesus e de uma região que congrega 47 municípios. E dizer a vocês uma coisa que talvez vocês não saibam. Talvez vocês não saibam. Qual é a segunda? O próprio doutor Francisco ali, que é médico, talvez ele não saiba, porque isso não é preocupação dele, de imediato. Mas você pode saber, outro médico qualquer aqui pode saber. Dos 417 municípios da Bahia, certamente aquele que tem a melhor medicina é de Salvador, lógico. Agora, se eu perguntar qual é a cidade da Bahia que tem a segunda medicina, as pessoas vão ter dúvidas. Se eu fizesse essa pergunta para que alguém escrevesse, não haveria unanimidade de entendimento. E eu já dou a resposta. É Vitória da Conquista. Muita gente haveria de pensar que é Feira de Santana, e não é Feira de Santana. E por que não é Feira de Santana? Precisamente pela proximidade de Salvador. A proximidade contém um elemento inibitório. Então, independentemente de todas as questões de alta relevância que aqui foram postas, eu queria fazer uma proposta distinta para dizer que essa região que congrega e que é polo, que é a capital regional de uma parcela ponderável da população da Bahia, tem história e tem musculatura para conceber um projeto de crescimento que prescinda inteiramente de Salvador. Para Salvador ser uma cidade irmã e a população de Salvador se preocupar mais em vir a Santo Antônio de Jesus do que Santo Antônio de Jesus se preocupar a ir para Salvador. E qual é o caminho para isso? O caminho para isso, que a gente pode até elaborar no encontro posterior, com calma, num seminário prolongado, para o qual eu já me ofereço a participar, até porque é um tema que eu gosto de refletir sobre ele, nós elegemos os elementos estruturantes da construção e consolidação desse polo. Como, por exemplo, nós temos que ter aqui um polo educacional que prescinda de Salvador. Não é possível que a juventude desta região, para realizar seus objetivos em todos os domínios do conhecimento, dependa de ir para Salvador. Não pode. Esse é um projeto que tem que se fazer na área educacional. Na área da saúde, nós temos que admitir que fora dos recursos aqui disponíveis não há salvação. E construir aqui o polo de atendimento da saúde compatível com o significado dessa região, que tem uma belíssima história,
Vejam os nomes: Landulfo Alves de Almeida, Isaías de Almeida, Rômulo de Almeida, e mais recentemente, e aqui eu falo até pela relação fraterna que desenvolvi com os dois, os ex-prefeitos Renato Machado e o Cicino Queiroz, meus amigos fraternos. Então, temos que fazer isso no plano da saúde. No plano da segurança pública, que é um plano grave, nós temos que dotar a região dos recursos de segurança pública, naturalmente refletindo tudo que no plano maior o governador Paulo Souto vai fazer para o estado da Bahia, para que essa região seja autônoma. Daí a se implantar um aeroporto que dê trafegabilidade aérea à região é apenas um passo. E depois, meu caro Cláudio Neves, você que é um empresário de ponta, já é um empresário importante nessa região, nós temos que levantar não só que já se propôs aqui na região, definir o conjunto das vocações dessa região e construir um polo agroindustrial compatível com essa fisionomia. Então, se nós fizermos isso, a questão da ligação de Salvador para Santo Antônio de Jesus, para toda essa região, deixa de ser um problema nosso aqui da região, que eu falo na condição de filho adotivo, de filho honorário aqui do município, para ser uma preocupação de toda a Bahia. E dizer que não é de agora, é desde há muito tempo. Em 1990, quando fiz essa avaliação, depois de Salvador e de Feira de Santana, o comércio de Santo Antônio de Jesus era o mais dinâmico já naquela época de todo o estado da Bahia. E tudo isso graças a uma atitude mais ou menos presente do governo. Porque uma das características do subdesenvolvimento reside no seu grau cada vez maior de dependência do governo. É lógico. Então, o que é que nós queremos? Queremos sim o apoio do governador Paulo Souto para que cada vez mais a região de Santo Antônio de Jesus precise menos do governo do estado. E aí eu lhes digo, para dar este salto de qualidade, nós vamos precisar mais do que o apoio do governo estadual. Nós vamos precisar muito do apoio federal. A Bahia perdeu voz e ficou calada quando o governo federal pegou recurso e botou no porto de Mariel, no Chile, em Cuba, $1,5 bilhão de dólares que não vem nunca mais para cá. A única coisa que a gente recebe são charutos enviados por Fidel Castro para alguns potentados do PT, alguns deles passando férias obrigatórias no hotel que tem lá em Brasília, chamado Papuda, né? Outros recursos como essa Abreu e Lima, uma usina, uma refinaria prevista para receber 5 bilhões de investimentos, já passou de 40 bilhões, agora a gente sabe que era para sobre esses recursos incidir uma propina de 3% para atender a companheirada. Era muito mais barato se já se tivesse pago diretamente a propina, sem ter necessidade de fazer um superfaturamento desse tamanho. E para concluir, em tom absolutamente final, eu quero saudar todos os presentes, os políticos que aqui se encontram, da pessoa do deputado federal Maurício Trindade, que aqui está, os meus amigos aqui, na pessoa do meu também discípulo, quer dizer, discípulo porque é afilhado, Leandro, que se formou ao lado aqui, né, do nosso André, e cumprimentar todos os empresários na pessoa deste empresário de ponta, que é o Cláudio Neves, que já é o instrumento, já é o portador de uma contribuição muito significativa para o desenvolvimento da Bahia. E os recursos federais de que nós vamos precisar para cumprir esse propósito de transformação, eles virão com a restauração da voz que a Bahia perdeu no Senado da República. E é por essa razão que eu estou empenhado até a alma, e é por isso que digo em toda parte, que
e no mesmo plano da importância da eleição de Paulo Souto para o governo da Bahia, eu coloco a eleição de Chedel Vieira Lima para senador da República. Agradecemos ao candidato Joaci Góes